E essa notícia que saiu agora pela manhã, foi boa para o Flamengo ou ruim para o Mengão? Isso porque envolve a novela Paquetá e nós vamos falar sobre esse assunto. E também o Flamengo não desistiu de jogador. Usa e usará cautela para uma futura, quem sabe, contratação do meio-campista. E o Flamengo amanhã joga um jogo importantíssimo pelo Campeonato Carioca. É necessário vender. E o Flamengo poderá vir com até 6 desfalques. E Marcos Braz, numa entrevista, perguntado se voltaria ao Flamengo. Mas antes disso, aquele boa tarde. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra. Que bom estar com vocês no vídeo dessa manhã. Já agradecendo o carinho de todos vocês que têm dado aquela força, todos vocês que têm dado aquela união com a gente. Meu muito obrigado. Agora você, meu amigo, minha amiga, que é rubro-negro e está chegando aqui no nosso canal, eu te peço com muito carinho, com muita atenção, que você ajude o nosso canal. Com um dedo, simples dedo, sem pagar nada, você pode se inscrever, só clicar, deixar aquele likeão clicando também, acionando o sininho com um clique também para receber as notificações de vídeos e lives que fazemos aqui. E agora, deixar a tua opinião, que é de extrema importância para a gente entender e saber o que vocês estão pensando, tá legal? E siga a gente aqui nas nossas redes sociais, dá esse valor, o crescimento tem aumentado graças ao Pai do Céu, a Deus e a vocês que têm dado essa força. Posso contar com vocês? Obrigado, rubro-negro, ajuda rubro-negro. Eu já quero começar com a questão, amanhã o Flamengo enfrenta o Fluminense, né? Será o quinto jogo do Flamengo. Os resultados não ajudaram tanto o Flamengo agora nesses últimos dias. O Flamengo ganhou o Vasco, passou para terceiro, caiu para quinto. Bom, o que acontece é que amanhã é de extrema necessidade a vitória do Flamengo sobre o Fluminense para que espante, primeiramente, aquela questão do quadrangular de rebaixamento. O Flamengo não tem data mais para ficar jogando isso. Eu não acredito, e já falei várias vezes aqui, que o Flamengo não será rebaixado, mas quem sabe uma possível classificação ganhando o Fluminense amanhã e vencendo o Sampaio Corrêa no decorrer do último jogo. O Flamengo pode até pensar numa classificação do Carioca, né? Lembrando vocês que o Carioca não é aquele título de grande importância, mas se chegar até aonde pode chegar, podemos alcançar. Com isso, o Felipe Luiz, né, a estratégia do Flamengo é mexer no elenco, fazer uma mexida no elenco. E o Flamengo poderá ter os 6 desfalques, mas poderá ter surpresa amanhã no Clássico contra o Fluminense. Bom, a gente sabe que o Alan, o Danilo, né, com aquela questão do joelho dele, ainda está tratando, jogou no sacrifício, deu títulos ao Flamengo. Também tem ali o De La Cruz, que ainda está sendo preservado devido ao processamento que ele passou na questão do joelho dele nessas férias. Tomara que melhore. O Jorginho, que ainda tirou o siso, ainda precisa, foi siso, não é nada de contusão muscular, não. Foi o siso, ele precisa ainda de relaxamento e descanso, né? Aí entra a questão também do Ayrton Lucas, que deva ficar no banco, e também o Arrascaeta. Porém, há uma surpresa aí, podendo ter estreias. E de quem? De 2 jogadores. Um deles é o Andrei, que foi contratado, de Gil Vicente, né, ex-goleiro do Botafogo. Pode ser que ele seja relacionado e estreie amanhã. Pode ser, isso ainda não é certo. O Boto falou, não sairá mais escalação do Flamengo antes da partida. Para evitar qualquer situação, o Boto definiu que não haverá mais essa questão de vazar. Então, há que vocês vão ver aí prováveis de aqui, prováveis dali. O certo ninguém sabe. E também a questão do Arrascaeta, como eu falei, ele pode ser poupado, mas também, pela última notícia que a gente sabe, pode ser que ele seja relacionado e jogue contra o Fluminense, já que ele não jogou contra o Vasco, pode ser a escalação do Arrascaeta amanhã contra o Fluminense. Bom, de fato e de verdade, é que o Flamengo vai precisar vencer essa partida, custe o que custar. Coloca a tua opinião aí, o que vocês acham e qual poderia ser realmente, de fato, a escalação do Flamengo amanhã contra o Fluminense. Mudando de assunto, o Braz, em uma entrevista que agora é dirigente do Remo, que está no grupo de elite, subiu, foi perguntada a questão se ele voltaria ao Flamengo, se há um desejo, se ele cumpriu todas as questões no clube de regatas do Flamengo,
E ele falou o seguinte: bom, o Flamengo, grande, muito grande time. Ganhei todos os títulos pelo Flamengo que eu poderia ganhar, mas ficou faltando um. E ele estava falando ali em relação ao título mundial do Flamengo. Lembra que aí ele fez aquela cantoria, que isso virou meme, isso aí virou uma gaiatice danada. Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar. Lembra disso? Infelizmente, não conseguimos ser campeão mundial ali. Bom, mas a questão é que o Marcos Braz disse que a fase dele, que talvez ele não voltaria mais pelo Flamengo, apesar do ciclo dele, devido a esse título não ter sido completo na vida dele, com todos os títulos que ele ganhou para o Flamengo, ele disse que, no momento, ele não pensa em voltar ao Flamengo. Ele diz que nunca, é uma coisa muito longe, né? A gente não sabe o futuro, mas agora o Marcos Braz não pensa em voltar ao Flamengo de forma nenhuma. É lógico que isso foi uma especulação, foi uma pergunta dele, já que ele é dirigente do Remo, fizeram essa pergunta para saber a resposta dele. Mas todo mundo sabe que não há condições nenhuma, no momento, pelo menos que a gente sabe, do Braz voltar, tanto é que o Boto foi relacionado, foi contratado no lugar do Marcos Braz, com a nova gestão do BAP, e junto com o BAP fazem um excelente trabalho no Flamengo. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você gostaria de ver Marcos Braz de volta no Flamengo? Coloca aí, que é importante pra caramba pra gente saber a sua opinião. Meus amigos, o Flamengo não desistiu de Marcos Antônio. Porém, a situação é complicada. Ali com o Sasaki, né, que pediu para sair, né, abriu, ele vai ser processado, está sendo sobre questões investigadas. Então, com a nova diretoria que o São Paulo assumiu, já bateu o martelo dizendo que o melhor jogador do São Paulo, meio-campista Marcos Antônio, não sairia do clube. Porém, o Flamengo usa a estratégia, usa a calma. Lembrando vocês que o Flamengo não fez nenhuma proposta em papel timbrado ao São Paulo. Apenas sondou, apenas soube. O Flamengo tem tido conversas com o staff do Marcos Antônio, porém, a diretoria crava do São Paulo dizendo que o melhor jogador não sairia, principalmente nessa questão da crise que o São Paulo está passando, política e financeira, assim como vários clubes do São Paulo estão passando por essa situação, tirando ali, de fato, o Palmeiras. Mas o Flamengo usa cautela, usa a calma, até porque o São Paulo tem que pagar ao Lazio a quantia de 4 milhões e 200 mil de euros, porque é o compromisso de compra e venda do jogador, o empréstimo acabou, eles têm que pagar. O Flamengo estuda essa questão de longe, sabendo da posição do São Paulo, vai aguardar para, se no momento certo o São Paulo se complicar nessa questão de pagamento sobre o jogador, o Flamengo vai saber agir. Mas aí eu te pergunto também, você acha que o Marcos Antônio deveria vir para o Flamengo? Você acha que ele cairia como uma luva no meio-campo? Eu já li minha opinião, sem dúvida nenhuma. Mas a postura do São Paulo tem que ser aguardada. E a gente vai ver até aonde pode dar essa questão. Meus amigos, essa notícia foi boa ou ruim para o Flamengo? Lembrando vocês que a questão do Paquetá não é mais questão relativa a dinheiro. O West Ham aceitou a questão ali do valor, já aceitou. Agora, eles querem que dê uma proporção à vista maior do que o Flamengo queria e um restantezinho pode ser pago de premiação e em vezes. O problema não é isso. O problema é a questão se libera ou não o jogador agora. De fato, o Paquetá vem para o Flamengo. O Paquetá vem para o Flamengo. Saber a hora. O Flamengo quer agora, o Paquetá quer agora, o West Ham segura. Mas uma notícia essa manhã saiu que pode ser boa ou não para o Flamengo. E qual é essa notícia, meu amigo Flamaníaco? A notícia é a seguinte, que hoje, né, às 9h30, horário de Brasília, e 3h30, 4 horas no horário lá da Europa, que é mais avançado, o West Ham venceu o Southlands da Inglaterra. O West Ham conseguiu vencer por 3-1. E aí é a terceira partida consecutiva
duas pelo campeonato inglês e uma pela Premier League, eles conseguiram vencer essas 3 partidas sem a presença do Paquetá, que está com aquelas dores musculares na costa. Já falei sobre a dor aqui, já falei. Isso foi bom resultado porque eles estão vendo que 3 partidas que o Paquetá não joga e o West Ham vence essas 3 partidas. Pelo outro lado, eles ainda estão em risco de rebaixamento. E aí eles podem querer contar ainda para fortalecer mais ainda o West Ham, sair dessa forquilha e ganhar fôlego para não ser rebaixado. Então o Paquetá poderia ser utilizado. Então, na tua opinião, qual dessas notícias foram boas? Ele ganhar 3 partidas sem o Paquetá ou ainda querer utilizar o Paquetá para dar aquela respirada e sair de um futuro rebaixamento? Quer dizer, eu acredito que o Paquetá venha, como eu falei. Agora é a questão de bater o martelo no meio do ano ou agora no início da temporada, e eu quero saber a sua resposta. Vamos ficando por aqui, a gente volta mais tarde com vídeos do nosso Flamengo. Não deixa de ajudar o nosso canal, conto com você. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra. Valeu!